livro de João, capítulo 4, versículo 23, ele vai dizer exatamente isso. Presta atenção. Olha só. Continuando o que Deus falou ontem. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Olha aqui para mim, por favor. A gente já entendeu que precisa haver o lugar onde iremos edificar nossa vida e como edificar nossa vida. Precisamos trazer a imagem de Deus para cada um de nós, pois o pecado lá atrás fez com que essa imagem física, humana, fosse corrompida pelo pecado. Então nós, ao ouvir Deus falar dessa forma com a igreja, você hoje precisa entender algo muito importante. É esse o objetivo aqui. Leia. Seja uma pessoa espiritual. O que é ser uma pessoa espiritual? Antes de falar disso, você precisa entender algo muito importante. Presta atenção. A Bíblia já começa a descrever que já chegou a hora em que Deus, isso aqui logicamente é uma conversa entre o Senhor Jesus e a mulher samaritana. Vou pular essa fase, vou ficar com essa parte, porque Deus, ele está à procura de pessoas que são verdadeiras ou verdadeiros, o quê? Adoradores. Agora a gente precisa entender uma coisa importante. Para Deus, o que é um verdadeiro? Porque se ele diz que ele está à procura dos verdadeiros, é porque existe aqueles que dizem adorar, mas para ele é uma adoração coxa, em outras palavras, falsa, que não agrada a ele. E o que está diante de Deus ligado, que para ele o que nós fazemos, o que você faz, é de fato um verdadeiro servo, em outras palavras, biblicamente, adorador. Ele disse o quê? Que ele está à procura dos verdadeiros, que o adorem de que forma? Em espírito e em verdade, ou seja, que o honre dessa forma. Hoje eu quero falar da primeira parte. Vamos pegar esse único versículo, na verdade 2 versículos, e nós vamos irei te ensinar, mostrando duas coisas importantes, que Deus ele visa para ser esse verdadeiro, uma pessoa que é espiritual. Lembra que Paulo disse lá em 1 Coríntios capítulo 15, se há corpo natural, também há corpo o quê? Aí o 49 ele disse assim: se trouxemos a imagem do que é terreno, assim também devemos trazer a imagem do que é celestial. A ideia de Paulo é essa que Jesus estava dizendo para essa mulher. A importância das pessoas serem espiritual. Por que Deus quer que você seja espiritual? Uma pessoa espiritual, igreja. 10 pontos. A entrada no reino dos céus. Para quem responder corretamente. O verso 24 responde. Por que Deus? Porque Ele é espírito. Como servir a Deus na carne? Se essa carne não estiver sendo direcionada pelo Espírito, importa. Jesus disse assim para essa mulher: importa que os seus servos, que as pessoas que dizem ser de Deus, que o Pai está à procura delas, sirvam a Ele, adore a Ele, venere a Ele como o quê? Um Senhor. Por Ele ser esse Senhor espiritual, Ele quer que as pessoas também sejam espiritual. É em espírito. Amém, igreja? É em espírito que Deus se alegra com as pessoas. Ele é espírito, importa que nós sejamos o que? Carnal? Espiritual. Se Ele é espírito, Ele quer que você seja espírito. Por que se tornaram demônios os anjos que caíram do céu?
Porque eles deixaram o pecado entrar dentro deles. A natureza deles deixou de ser espiritual e passou a ser carnal, posso dizer nesse sentido. Porque por mais que são seres espirituais, mas corrompidos, posso traduzir? Carnal. E é por esse motivo que o diabo trabalha com a intenção de fazer com que as pessoas sempre sejam carnais. Apenas matéria, nada mais. Quando Adão e Eva foram gerados por Deus, eles eram o que, igreja? Espirituais. Mas quando eles foram convencidos, enganados, ou seja, Eva foi enganada e Adão decidiu pecar, ali naquele momento o pecado entra dentro deles. Eles passam a ser carnais. Por isso que Deus disse, Jesus disse, já chegou a hora. Não foi isso que ele disse para essa mulher? Mas vem a hora e já chegou. Já chegou. Chegamos num ponto muito importante desse jejum. Um ponto crucial, um ponto muito, mas muito que tem que ser visto por você dessa forma. Porque não adianta, igreja, eu sempre às vezes falo dessa forma, mas não é que eu me importe de você dizer amém, aleluia, glória a Deus, dizer que ama a Deus, não é isso. Claro que você precisa fazer, quem é espiritual vai fazer, vai falar, vai se expressar, mas não me entenda mal, não deixe o diabo roubar essa palavra que é de Deus para a sua vida. Mas é uma vez que você, por mais que diz amém, por mais que diga aleluia, por mais que a sua voz seja linda, por mais que uma pessoa seja um levita, já viu um levita que tem uma voz linda, mas só vive na carne? Já vi muitos, é nesse sentido. Porque o que adianta os louvores entoados, belíssimos dons que essas pessoas têm, às vezes de fazer coisas que talvez você não faz, contudo essas pessoas são tão carnais que elas são fáceis para serem envolvidas com o pecado deste mundo. É nesse sentido que eu falo. Não permita que a sua natureza, que é terrena, roube ou tire o espírito do lugar que Deus sempre o pôs, uma vez que nós somos nascidos de Deus. Por isso que ele diz, já chegou a hora. E que os verdadeiros adoradores irão adorar ao Pai em espírito. Porque que importa que eles o adorem assim? Porque o Pai é espiritual. Ele é espírito. Lá no livro, só para você ter uma ideia, ele deixou isso bem claro lá atrás. No livro de Ezequiel já deixou claro, o profeta Ezequiel, lá no capítulo 36, o verso 26. Ele diz, dar-vos-ei coração novo, e porei em vós espírito novo. Tirarei o coração de pedra, olha o que ele diz, e te darei um coração de carne. Essa primeira parte que ele fala no 26, do espírito novo, não é o espírito dele, é renovar esse espírito que na verdade foi corrompido pelo pecado. O pecado está reinando, é isso que ele fala, espírito novo. Aí o 27, no início ele já deixa claro, e porei dentro de vós o meu espírito, e fareis que guardeis os meus estatutos, as minhas leis, e os observeis. Está escrito exatamente assim, lá nos dois versículos de Ezequiel 36, 25 e o 26 e o 27. Então ele já havia feito essa promessa lá atrás. O profeta já tinha deixado claro que Deus faria isso. Por quê? Porque ele é espírito, igreja. O pecado que Adão cometeu lá atrás não mudou que Deus é espírito. Por isso que o próprio Senhor Jesus disse, mulher, importa que aqueles que dizem ser de Deus sejam pessoas espirituais. Seja uma pessoa espiritual. Quem quer servir a Deus só serve se for espiritual. Porque o glória a Deus, o aleluia é aceito por essas pessoas que vivem assim de Deus. Eu sei que tudo que você fala, tudo que você faz, Deus ele vê todas as coisas. Tanto que a Bíblia descreve que os olhos dele passam por sobre toda a terra.
tanto sobre os bons como os maus, para se fazer forte, cujo coração é totalmente dele. Ele está à procura dessas pessoas, igreja. E nós precisamos entender que enquanto não nascermos do Espírito, dificilmente nós vamos ser espirituais. Lembra que Paulo disse lá no livro de Gálatas, capítulo 5, verso 16, qual foi o conselho, a direção que ele deu para essas pessoas? E o Espírito Santo fala com você. Eu vou pôr aqui para você. Olha, eu vou renovar. Isso aqui a gente já viu, tá? Para quem está ligado comigo, já vimos isso aqui. Eu vou relembrar você do que Paulo falou para a igreja. O Senhor Espírito Santo está falando contigo. O que ele disse? Digo, porém, andai em quem? E jamais a concupiscência da carne. Aí lá no verso 25 do mesmo capítulo e livro, presta atenção o que ele diz. Olha só, se, porque nem todo mundo vive, mas se vivemos em quem? O que ele diz para você fazer? No Espírito. Se vivemos todo dia no Espírito, onde você for, aonde você estiver, seja espiritual. Porque ele sabe que Deus, como a Bíblia já descreve Deus tendo a sua intimidade apenas com pessoas assim. Deus se revela a Moisés. E Moisés teve um privilégio que talvez nenhum de nós tivemos. Mas vai ver esse homem espiritual. Um homem espiritual. Matou um egípcio lá atrás, mas depois que Deus teve um encontro com ele, pronto. Aquele homem se tornou espiritual até o fim da sua vida. E Deus está à procura dessas pessoas. Você vai ver profetas, você vai ver pessoas, você vai olhar para a pessoa do Senhor Jesus, você vai olhar para todas as pessoas. Se você entende Bíblia, você vai compreender que todas essas pessoas que fez, que Deus operou, que Deus contou, eram todas espirituais. Todas. E você percebe uma diferença entre ser espiritual e entre não ser, quando você olha exatamente para o discípulo do Senhor Jesus. Sem o Espírito Santo, eles fugiram quando Jesus foi preso. Ninguém ficou do lado dele. Todos fugiram. Mas antes eles disseram, foram na conversa de Pedro, quando Pedro foi avisado pelo Senhor Jesus, olha, todos vão me abandonar, vocês vão se escandalizar, eu vou ficar só. Jesus disse, porém eu não estou só, porque o Pai está comigo. O Pedro disse, ainda que seja para a morte, eu estou pronto para ir contigo, meu Senhor. E os demais discípulos, a Bíblia vai dizer assim, aí disseram o mesmo. Mas quando chegou lá, as pessoas para prender Jesus, não ficou um. Todos fugiram, porque não eram cheios do Espírito. Não viviam no Espírito. E não vivendo no Espírito, não tem como andar no Espírito. É impossível. Ou você anda no Espírito, ou você anda na carne. Ou você cogita das coisas de Deus ou das coisas deste mundo. Como a Bíblia diz, cogita das coisas da carne, você é carnal. Cogitando das coisas do Espírito, você é espiritual. Não tem mistura. Paulo deixou bem claro, gente, digo porém, andai no Espírito, e jamais satisfarei as concupiscências dessa carne podre que nada tem para te oferecer. Seja uma pessoa espiritual. É o que Deus quer que você seja, porque enquanto você não entender que Ele está à procura dos verdadeiros, porque diz amém, mas está na carne e não é verdadeiro adorador, não é verdadeiro discípulo, servo. Já vou refinar o que significa espírito. Eu estou apenas trazendo o que a Bíblia está dizendo para mim e para você. Agora você vai comigo lá no livro, presta atenção, de Filipenses capítulo 3. No verso 2 ele já deixa muito claro, Paulo, para você cautelai-vos dos cães, dos falsos mestres. E ele diz, cautelai-vos da circuncisão. Aí ele diz assim, olha no 3, porque nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos a Deus aonde? No Espírito. E nos gloriamos em Cristo Jesus.
E não confiamos em quê? Porque a carne, ela ilude. Já vou entrar nesse detalhe, eu estou apenas mostrando a referência. Gente, eu quero que você anote esse livro aqui, Filipenses 3. Você vai ler do verso 2, o versículo 2, o versículo 3. Se eu não me engano, até o verso 4, o verso 5, mais ou menos. Paulo, ele vai escrever assim: pode até alguém dizer que pode confiar na carne. Ele diz, olha aqui, já você vai, anote aí só. Já você em casa lê. Mas ele vai dizer, eu é quem diga isso. Porque quanto a judeu, ele vai dizer, quanto a judeu, eu nasci da tribo A, B, C, D, e ele vai falar, se referir. Quanto a lei irrepreensível. Eu sei disso. Mas eu estou visando, estou com a minha mente em Cristo Jesus, não confio na carne. E ele fala, ele dá referência dele mesmo, porque ele era irrepreensível, dizendo segundo a lei. O cara, ele tinha conhecimento por ser judeu, por ser uma pessoa que conhecia a lei, que entendia da palavra, da lei, ele conhecia. Mas ele vai deixar bem claro que ele não podia ser enganado, porque quando fala aí da circuncisão, ou isso, da circuncisão, quando ele fala da circuncisão, ele está falando da antiga aliança que foi feita lá atrás, na época de Abraão. E essa circuncisão, ele está dizendo, não é isso que faz. Nós é que somos os que adoram a Deus no Espírito. Essas pessoas que o Pai procura, aqueles que servem Ele a Deus no Espírito. O que é servir a Deus no Espírito? Gente, Espírito já está deixando muito bem claro. É a parte que faz você analisar. Viver no Espírito é rejeitar o desejo do coração físico, carne. Viver no Espírito é pensar no que você está fazendo e como você está fazendo. Viver no Espírito é levar em conta que o que está posto diante de mim, eu vou analisar se vai agradar ou desagradar o meu Senhor. Eu não faço segundo o que o meu coração pede. Viver no Espírito ou ser uma pessoa espiritual é pensar no que está posto diante de você. Lembra da ira? Quem não é espiritual, a ira toma de conta dessa pessoa. Lembra da maledicência? Quem não é espiritual, a ira vem, a maldade entra, maledicência vai embora, e vai entrando tudo aí dentro dessa pessoa, porque ela é carnal e não agrada a Deus. Por isso que ele fica à procura, porque de repente aqui dentro você é espiritual, mas lá fora, por você não pensar, a pessoa espiritual ela pensa. A pessoa espiritual ela sabe o plano de Deus, porque Deus ele já deixou claro aí. Quando você recebe o Espírito Santo, você tem a mente de Cristo. Já nós vamos ver isso dentro da Bíblia. Quando você tem o Espírito de Deus, você se torna espiritual porque você tem a mente de Deus. Você que é espiritual, você agiria como Deus, você age, ou pelo menos é o que tem que acontecer, agir como Deus, como se fosse o próprio Deus, como se fosse o Senhor Jesus. Mesmo que o coração, ele diga não, mas a pessoa espiritual não segue o coração, não segue o sentimento, ele segue a direção de Deus, os pensamentos de Deus. Aí você entende por que Jesus morreu por você? Aí você entende por que o Pai enviou Jesus para morrer por causa de cada um de nós? E detalhe, nenhum de nós merecíamos. Ninguém merece. Ninguém mereceu. Então preste atenção a respeito de uma pessoa espiritual. Ela é uma pessoa que pensa, não segue o coração. Em Jeremias 17:5 ele já amaldiçoou: maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço forte. No seu braço. E a parte do seu coração de quem? Do Senhor.
Está escrito. Porque uma pessoa espiritual não aparta o coração de Deus. Não aparta a sua vida de Deus. Mesmo que ela perca a amizade. Uma pessoa espiritual, ela perde a amizade, mas não perde Deus. Uma pessoa espiritual, ela perde bens materiais, mas não perde o Espírito de Deus. A pessoa espiritual, ela perdoa. A pessoa espiritual, ela ama. A pessoa espiritual é feliz. A pessoa espiritual, ela tem energia que vem do Espírito de Deus. É isso que Deus fala. Se Deus não fosse, e eu te pergunto, por que que ele morreu? Jesus morreu por cada um de nós. Por que que o Pai envia seu Filho unigênito, perfeito, sem defeito, sem mácula, sem ruga, para morrer por pessoas como nós, igreja? Por quê? Eu te pergunto por quê? Era Espírito. Porque ele é Espírito. Quem é Espírito não segue o que sente, mas segue a palavra. Amém. Lembra que Jesus falava? Eu não faço o que quero, eu faço conforme meu Pai tem me ensinado. A palavra que eu tenho vos dado, meus discípulos, não é minha, é do meu Pai. Amém. E se vocês creem em mim, vocês creem naquele que me enviou. Jesus fez porque ele era espiritual. Se ele fosse carnal, ele ia dizer assim: Deus, o Senhor não me ama não. O Senhor está me enviando para morrer por essas pessoas arrogantes, avarentas. Eu não vou fazer isso não, vou nada. Ela encontra o carnal, encontra a razão para fazer aquilo que o coração, a pessoa física dela quer. Enquanto o espiritual, ela vai perdoar aquele que largou a mão na cara, aquele que detestou, que fuxicou, que fofocou, que te prejudicou. Ele vai amar, porque ele é espiritual. Jesus, sabe por que ele morreu em nosso lugar? Porque ele é espiritual. Ele não seguiu o coração, ele seguiu a palavra de Deus. E é isso que Jesus estava dizendo para aquela mulher. Ô mulher, importa, já chegou a hora. Deus está à procura dos verdadeiros. Não adianta, não é em monte, é em Jerusalém, mas os profetas falaram que viria. Tu és o Messias. Ei, já chegou a hora. O Pai está à procura. Mas tem que ser espiritual. Tão espiritual que Jesus atendeu essa mulher que era samaritana. Jesus acolheu pessoas que o judeu dizia não é povo, não pode acolher. Os leprosos que eram rejeitados, Jesus foi lá e curou. Sabe por quê? Porque ele era espiritual. Espiritual. Sabe por que Deus ficou sem seu filho naquela época? Porque ele era espiritual. Ele não seguiu o coração. Você está entendendo o que Deus está querendo dizer para você? Por isso que ele está dizendo para você ser espiritual. Porque muitas vezes você quer amar Deus, você quer servir a Deus seguindo o seu coração corrupto, desesperadamente corrupto. Você quer seguir a Deus segundo os seus pensamentos. Segundo, quando eu falo de pensar, não é pensar em si, não é pensar procurando benefícios próprios. O pensamento é ligado àquilo que Deus está dizendo, aquilo que Deus está me orientando. Se é por aqui Deus está falando, eu vou, porque o espiritual não vai sentir para saber se é de Deus. Ele simplesmente vai entender, porque ele tem a mente de quem, igreja? De Cristo. Quem tem a mente de Cristo não anda confundido. Quem tem a mente de Cristo é espiritual. E por ser espiritual, o Pai está ligado com ele, com essa pessoa. Eu vou te dar uma direção para você guardar, nunca mais se esquecer. Se você entender, compreender, captar o que o pastor vai passar, você vai sair daqui uma outra pessoa. Mas presta atenção, como saber que eu tenho o Espírito Santo? Porque muitas das vezes eu estou tentando concluir que o Espírito Santo entrou pela boa sensação da busca que eu fiz. Ele é Espírito, igreja. Ele é Espírito. A certeza que nós temos, que você talvez tenha e nem sabe. Em um culto como o de ontem e os demais que se passaram, talvez você já recebeu o Espírito de Deus, mas você não tem certeza. Então você acredita que você ainda é a mesma pessoa. A porta se abre, as portas se escancaram do pecado e você vai embora. Você não consegue enxergar que ele está aí dentro. Por isso que ele está falando, estou procurando aqueles espirituais. Vou falar do Espírito, depois falo da verdade. Verdadeiros que adoram em Espírito e em verdade. Mas ele está procurando o que são espirituais. Ele pensa. A conclusão, igreja, é você acreditar que ele está aí.
Quando você acredita que ele está aí, você vai analisar toda e qualquer opção que o diabo pôr diante de você para te derrubar. E a pessoa espiritual não tem mais prazer no que é errado. Lembra que foi falado lá atrás? Lembra que uma pessoa que é espiritual, ela não tem prazer. Lembra do exemplo do pastor, da mentira, do início da caminhada? Quem lembra? Uma pessoa espiritual, ela vai analisar, ela vai enxergar que ela está diferente por conta disso. Ela é espírito, e quando Deus está dentro dela, ela não vai porque talvez ela está no início, ela não tem compreensão se tem ou não tem. Como definir que Deus está dentro de mim? É se eu estou seguindo isso aqui. Aquilo que eu era, não sou mais. Isso é que define que nós temos ele. E aí você faz o quê? Você cuida para ele nunca mais sair de dentro de você, para ele nunca mais ir embora pelo pecado que outrora talvez você vai cometer de novo. Por isso que devemos ser espiritual, porque se você veio o jejum de Daniel, chegou no 21º dia, você terminou o jejum de Daniel, mas a tua mente não foi renovada, a tua cabeça não foi transformada, o teu corpo não foi preenchido, você não se tornou espiritual, você vai vir, foi até bom até sentir muitas coisas, vai voltar, vai sair daqui louco para continuar assistindo as novelas, batendo papo com pessoas que não edificam a tua vida, assistindo conteúdos que não edifica a tua alma, e sim o teu corpo, a tua carne. E se você tem prazer, de fato você não se envolveu com o jejum de Daniel, porque o jejum de Daniel, ele está proposto para toda a igreja, para eu poder entender, enxergar que de fato eu não sou mais a mesma pessoa. Não vai, igreja, perder o que está aí dentro de você. Verifique o que está dentro de você. Todo dia você vai observar, todo dia você vai analisar, porque o diabo pode dizer, rapaz, você continua a mesma, mas como se você olha para você, analisa você é espiritual e vê o que você é, o que você faz todos os dias. Se você entende isso, então você vai encontrar traços do Espírito Santo aí dentro, porque você está no Espírito e anda no Espírito. Você vai descobrir, igreja, não porque você está sentindo ou deixando de sentir, pela sinceridade Deus entra. Lembra que ele está falando? A procura dos verdadeiros que o adorem em espírito e a verdade. Deus se agrada disso. Honrar a Deus, adorar a Deus, é honrar Ele em viver nessa vida de uma forma espiritual e não carnal, igreja. É isso que Deus, Ele quer que a igreja entenda, que você compreenda, que você analise tudo isso. Só assim você vai entender o que realmente o pastor está falando. Agora preste atenção que diz aqui no livro de 1 Coríntios capítulo 2. Um pouquinho à frente, tá? Vai passar Atos, Romanos e Coríntios. 1 Coríntios capítulo 8. Perdão, 2. Capítulo 2. 1 Coríntios capítulo 2. Rapidinho, para nós finalizar. 1 Coríntios capítulo 2. Nós vamos ler aqui do verso 10. Presta atenção cada detalhe disso aqui, igreja. Capítulo 10. Posso? Verso 10, perdão, é 2, verso 10, tá? 1 Coríntios capítulo 2, verso 10. Mas Deus nolo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de quem, igreja? Olha aqui, você quer saber a vontade dele. A gente já ouviu lá atrás em João que Deus está à procura dos que adoram em Espírito, porque Ele é Espírito. Para você saber a vontade de Deus, você precisa viver em Espírito. E o Espírito Santo que Deus prometeu à igreja, é Ele que sabe tudo a respeito do seu Senhor. Só Ele. Ninguém sabe a vontade de Deus se não tiver o Espírito de Deus. É Ele que sabe as profundezas,
os segredos, a vontade, o plano. Não tem pessoas que às vezes ouvem aí, olha, Deus tem um plano na tua vida, Deus tem um plano na vida de todo mundo. E mesmo Deus tendo plano na vida de todo mundo, mas às vezes as pessoas não conseguem enxergar ou se conclui esse plano na vida de certas pessoas. Por quê? Porque as pessoas sabem que Deus tem um plano na vida dela, mas elas não procuram ser uma pessoa espiritual. E por ela não ser uma pessoa espiritual, não tem como ser Espírito Santo revelar os segredos de Deus para essa pessoa que é carnal. Você conta seu segredo para qualquer pessoa? Você conta a sua vida, ou você participa a sua vida íntima com qualquer pessoa? Não. Não, assim é Deus, igreja. E para Ele revelar a você os projetos, os sonhos, o propósito dele, para você ser íntimo dele, você precisa, primeira coisa, é ser espiritual. Lembra por que a gente lutou uma semana para você fazer morrer a vossa natureza que é terrena? Porque sem passar por esse processo, Deus não revela pelo Espírito a vontade dele, porque você é carnal. E a gente já aprendeu que a carne milita contra quem? Porque são opostos entre si. É o diabo lutar na vontade da carne, e Deus que você seja espiritual. Quer saber o segredo de Deus? Seja espiritual. Aí ele continua dizendo, presta atenção, ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de quem, igreja? De Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinada pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com o quê? Você percebe? Quem é espiritual tem mais chance, oportunidade de saber das coisas que é de Deus, que são espirituais, gente. Será que fica claro para a igreja isso? Será que fica mais claro para você isso? Enquanto você não, igual essa imagem aqui, tem um corpo revestido, aqui é barro. Barro, do lado de fora é o quê? É barro. É um vaso de barro, que por dentro tem o quê, igreja? A pastora já falou muito isso aqui, dentro do gerando o templo. Quem lembra? Lembra, pastora? Dentro do finito, a riqueza de Deus, a pérola de Deus, dentro de um vaso de barro. Amém? É isso, a glória de um Deus infinito, morando no finito. Algo frágil que somos nós, mas Ele revela, não a carnais. Pastor, mas tem tanta gente aí que eu não sei não. Mas lógico, se você estudasse a Bíblia, você não cairia na cilada do diabo. Porque a Bíblia descreve que o diabo se transforma em anjo de luz. Para quê? Tu acha que é para te abençoar? É? Lógico que é para enganar a igreja, povo de Deus. Por isso que ele fala que, Paulo disse aqui, olha, é conferindo coisas espirituais com espirituais. Não foram palavras ensinadas por homens, mas pelo Espírito de Deus. É isso que você precisa aprender. Então, se o diabo está falando e você não consegue viver em espírito, teu coração vai dizer, é isso mesmo? Faz. Olha só, não aconteceu nada. Mas a pessoa espiritual, ela não vai pagar para ver. Ela vai fugir do pecado. Ela vai dizer, muitas vezes, não. Muitas vezes, ela vai perder amizades. Tudo para se manter como? Diga, espiritual. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem como? Vivendo na bebida, não? Só se discernem espiritualmente. Amém? Verso 16. Olha o que ele diz. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que possa o instruir? Nós, porém,
temos que, igreja, a mente de Cristo. Como uma pessoa, como é que a pessoa tem a mente de Cristo? Quando ela é espiritual. Carnal ela não tem. Pastor, mas diz amém, diz aleluia. É carnal, não tem a mente de Cristo. Por isso que muito naqueles dias ele disse o quê? Vão dizer, Senhor, Senhor, no teu nome fizemos isso, aquilo. E ele vai dizer, apartai-vos porque eu não conheço. Porque quem tem ele é espírito e tem a mente de Cristo. Você sabe quem é seu filho, não sabe? No meio de uma multidão, você olhar, bater os olhos, você vai saber que é seu filho. Assim é Deus. Mesmo no meio de um monte de gente estão os seus filhos, ele sabe quem é dele. Por isso que ele vai dizer, as pessoas vão argumentar, eu expulsei, eu curei, eu libertei, fiz isso tudo no teu nome. Sabe por que ele vai dizer, apartai-vos de mim? Porque por eles ter a mente de Cristo, é como se tivesse tudo ligado. É muito fácil para ele saber quem é dele. Não é porque falou, pregou, curou, libertou, que eu já posso julgar que sou. Se eu permaneço na carne, eu não sou espiritual. Ele vai falar exatamente isso. Apartai-vos de mim. E é o que Deus não quer fazer com a igreja. Romanos capítulo 8. Rapidinho. Voltando aí um livro. 8. Já vou encerrar. Romanos 8. Capítulo 8, verso 8. Presta atenção e não esqueça mais disso. Romanos capítulo 8, verso 8. Voltando um pouco aí você vai encontrar. Romanos capítulo 8, versículo 8. Amém, igreja? Romanos 8, verso 8. Posso? Todos acharam? Diz assim, olha. Vamos ler o 8, 9 e o 10. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne. Mas aonde? Se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, em outras palavras, esse tal não é adorador. Amém? Por isso que ele diz, eu estou à procura, porque quem tem o Espírito de Cristo, quem tem é dele, mas quem não tem, não é. É isso que a Bíblia está dizendo. Eu estou à procura, Jesus está dizendo, eu estou à procura dos verdadeiros. Meu Pai é Espírito, e os verdadeiros vivem em Espírito. São seres espirituais. Não tem prazer na carne, não tem prazer no pecado. Perde tudo nessa vida, mas não perde o Espírito de Deus. É isso que Deus quer que você conclua dentro de você. Esse é o culto, esse culto aqui de hoje é o culto mais importante. Nós estamos praticamente na metade do jejum. Mas esse é o culto mais importante. Porque se você não entender isso, você pode bater o pé igual menino mimado. Você pode dizer, você pode dar milhões, devolver seu dízimo de milhões, fazer voto de milhões. Esse tal não é? Se não tem o Espírito dele, não é dele. Por isso que nós estamos ensinando a você a se esforçar, a se dedicar, a se lançar para ser de Deus. E que mais ele diz no 10? Se porém Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Aí eu vou pôr para você aqui o verso 16. Eu quero ler com você aqui, do mesmo capítulo. O próprio Espírito testifica com o quê? Que somos de quem? Tá vendo? Lembra que ele disse que você tem a mente de Cristo? Que você tem a mente de Cristo? Se de fato Cristo está aí. Se não está, você não é dele. Eu vou falar isso para você, tem que falar. Não é dele. E quando temos ele, o nosso espírito, você que é espiritual, você tem o espírito dele, esse espírito dele, que lembra que Paulo disse que tem todas as informações, todas as profundezas, conhece o segredo mais profundo de Deus. Esse Espírito que sabe tudo de Deus está em vós, e você, ou seja, o teu espírito com o Espírito de Deus, eles fazem o que? Uma testificação que
Porque você é filho dele. Não tem como. Lembra que eu falei que Deus não tem como se enganar? Por isso que ele vai dizer: aparta de mim, porque o meu espírito não me revela que tu és meu. Por isso que você precisa ser espiritual. Por isso que você precisa lutar, deixar tudo para ser espiritual. Quem não tem o Espírito de Cristo não é dele. Quem entendeu? De verdade? Eis que vem a hora e já chegou. Já chegou que hora? Que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Os que o adoram em espírito e em verdade. Porque o Pai, porque importa que eles sejam assim, porque o Pai é espírito. Amém, igreja? O que você fará daqui para frente? Lute para ser espiritual, igreja. Lute para você ser espiritual. Vença o diabo vencendo a sua carne. Se o Espírito de Cristo está em vós, o pecado está morto aí. Mas se não está, ele está vivo. Enquanto não sepultar. Por isso que eu falei no início, lembra? Não adianta você receber essa receita de uma nova vida se você não sepultou a velha criatura. Não vai adiantar nada. São ensinamentos que eu estou te dando que você não vai crescer. Estou falando apenas de uma parte. E é duas. É em espírito e em verdade. Amanhã você vai ouvir a respeito desse outro detalhe importante. O espiritual é a pessoa que age pensando na palavra de Deus. Pois o Espírito de Deus está dentro dela. O Espírito de Deus não é por aí. Não é desse jeito. Há uma certificação entre Deus pela parte do Espírito dele e o teu Espírito também. Não tem como errar, igreja. Só que você tem que ter coragem para fazer o que é certo.